agir de forma amorosa não significa ser passivo. Vou contar uma história pessoal minha para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Eu trabalho já com terapias energéticas há quase 10 anos. E uma única vez, graças a Deus, eu atendi uma pessoa não muito idônea. Ela fechou um pacote comigo de reiki e era uma pessoa que tinha muitas questões, muitos problemas, o sistema de chakra dela muito bloqueado, sem energia nenhuma, enfim, com muitos problemas de saúde, muitos problemas no corpo. E a cada sessão eu sempre passo exercícios para a pessoa fazer em casa e acompanho. E era aquele tipo de pessoa vítima que, né, não fazia nada. Era uma pessoa que tinha tempo, não podia nem reclamar de falta de tempo. Não era casada, não tinha filhos, era autônoma e era reikiana também. Por incrível que pareça, era reikiana, era mestre em reiki até. E um belo dia, tomava muitos remédios e tal. Eu acho que lá para a quarta sessão, ela ficou esperando uns 10 minutos na recepção, eu estava atendendo antes. E foi a primeira vez, né? Eu geralmente não gosto de atrasar. Não posso virar pro paciente e falar, para de falar porque eu tenho um cliente agora. Então, eu atrasei realmente 10 minutinhos e pedi para ela entrar. E aí, ela teve um surto e começou a gritar comigo, dizendo que um absurdo eu ter deixado ela esperando 10 minutos e que eu trabalho com cristais também, né? Então, quando a pessoa deita na maca, eu coloco as pedrinhas. E aí começou a falar dos cristais, que o reiki não era nada disso, que onde já se viu eu botar pedrinha nela. E aí começou a me dar uma lavada, assim, de falar que como é que se fazia o reiki, como é que eram as posições de reiki, que eu tinha que botar a mão assim, a mão assado. Começou a falar um monte de coisa e eu parada assim, olhando pra ela. E, né, sem entender assim muito, aí eu pedi desculpa por ela ter esperado os 10 minutos. E aí ela queria pedir o dinheiro de volta e tal. E quando ela começou a falar do reiki, ela começou a usar determinados termos baixos e começou a me ofender. Eu estava até então deixando ela falar, olhando para ela, simplesmente ouvindo, né? Entendendo que aquela raiva que ela tava, aquilo não tinha nada a ver comigo, óbvio, porque ela tava simplesmente aguardando na recepção, entrou e veio. Então, assim, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa no dia anterior ou na semana dela. Eu tava ali super tranquila, mas a partir do momento que ela começou a me ofender, ela falou que deu a entender que eu era uma charlatona, que eu enganava as pessoas. Eu sou uma pessoa amorosa, mas não pisa no meu calo não, porque eu sou bem brava. Eu tenho Marte no ascendente, conjunção com o meu Sol. Pra quem entende um pouquinho de astrologia sabe o que eu tô falando. Conjunção com Mercúrio também. E aí eu tava realmente numa postura assim, mais passiva, porque eu entendi que ela precisava de alguma forma colocar aquela raiva pra fora. E eu tava, assim, até então blindada no sentido de, tipo, eu não tava recebendo aquela raiva toda. Ela falava e eu, assim, falando, eu falei, olha, tudo bem, você tem todo o direito de não ter gostado do meu trabalho, de querer o seu dinheiro de volta, mas você não precisa usar esse tom de voz, você pode falar comigo, não tem problema nenhum, eu devolvo o seu dinheiro. E ela, né, insistindo na ofensa, até que ela realmente pegou nesse lado, falando assim do meu caráter, digamos assim. Aí, nessa hora, eu saí da passividade, eu não entrei em ressonância, pois eu não gritei, mas eu fui firme com ela. Nesse momento, ela tinha puxado a cadeira e sentado na minha mesa de uma forma firme, muito segura. Eu falei pra ela, você tem todo o direito de querer o seu dinheiro de volta, mas você não tem o direito de me ofender. Porque até então a única coisa que eu fiz pra você foi tentar te ajudar. Então, você, por favor, meça suas palavras. Você tá me ofendendo. E falei pra ela, eu faço o que eu faço há quase 10 anos. Você não precisa me ensinar como é que faz reiki, porque eu dou curso de reiki. E aí eu, meio que de uma forma firme, eu não gritei, eu não levantei o meu tom de voz.
eu não ofendi a pessoa, eu fui firme, eu mostrei pra ela limite, eu falei que, né, o direito dela vai até onde começa o meu. A partir do momento que ela começou a me ofender, aí ela perdeu o direito dela de reclamar. E perdeu um pouco a razão também. Então, já me questionaram isso. Porque esse negócio de agir no amor, isso às vezes passa uma ideia da gente ser meio bobão. Sim, mas a gente também não pode ser bobão. Então, se você perceber que o outro tá passando dos limites com você, você tem que parar e impor esse limite. O limite somos nós que colocamos. Não adianta a gente ser permissivo e passivo e depois ficar reclamando que as pessoas avançam o sinal, que as pessoas não nos respeitam, né? Então, ativar a inteligência energética e ser uma pessoa amorosa, tanto nas palavras quanto nas atitudes, é benéfico sim, porém não significa ser bobo. Se em algum momento você tiver que ser firme, porque o amor, ele é suave, o amor é leve, o amor ele é sensível, mas o amor é firme. Porque quando você ama realmente, quando você tem amor mesmo, né, você mostra pro outro que, isso aí não. Quando é uma pessoa que você ama mesmo, assim, né, de um filho, um marido ou um amigo, não adianta você... a pessoa fez uma coisa horrível, você vai lá e bater palma, né? O amor, ele acolhe, mas ele também mostra com firmeza que, isso eu não gostei, isso não foi legal. Então, eu quis contar esse caso para vocês entenderem que a gente pode ser amoroso, mas de uma forma firme. Por exemplo, nesse caso, eu não a ofendi, eu não elevei o meu tom de voz, eu não usei termos chulos com essa pessoa, eu simplesmente botei um limite e falei de uma forma mais firme, porque antes eu tava falando de uma forma mais suave, eu tava compreendendo, eu tava, né? Mas a partir do momento que eu vi que aquilo ali não tava fazendo a pessoa perceber o limite, eu tive que colocar esse limite. Então, colocar limites também faz parte da inteligência energética. Quando a gente ativa a nossa inteligência energética, a gente sai de uma postura, de repente, um tanto quanto permissiva e passiva, para ter uma postura mais firme.